Então vamos iniciar o nosso estudo, nosso capítulo 1, isso mesmo. Coloquem aí na página 118 pra gente falar um pouquinho aí sobre o que tá falando essa página. Olha só, tá mostrando aí uma bela imagem, né? E tá assim, ó, Retratos do Brasil. Em 1816 foi criada no Brasil a Academia de Belas Artes e para compô-la foram convidados artistas franceses. Entre eles estava o pintor e desenhista Jean-Baptiste Debré, que retratou cenas cotidianas do Brasil entre 1816 e 1831. Observe uma de suas pinturas. Pessoal, isso daqui era muito comum, né? Era muito comum os artistas aí retratarem tudo que aconteceu, né? A gente pode ver aí, se a gente pesquisar, a gente vai ver aí várias imagens, né, da época da escravidão, da chegada, né, da corte, né, nas terras que hoje formam o Brasil, do período aí, né, desse processo de independência. A gente vai ver várias imagens dessas pinturas. Tá certo que, às vezes, as pinturas retratam exatamente o que aconteceu naquela época? Não. Por quê? Porque os pintores não participaram, né, dos eventos, né, não participaram do acontecimento. Porém, eles retratam aí semelhanças, coisas que as pessoas contaram como que foi. Tá certo? Então as pinturas eram coisas aí comuns, né? Vamos supor assim, atitudes, né, feitas aí naquele período, coisas comuns, por quê? Para retratar todos os acontecimentos que aconteceram, certo? Então agora aí vamos falar do nosso temática de hoje. Bom, esse processo de independência do Brasil começou, pessoal, lá, ó, com a chegada da família real nas terras que hoje formam o Brasil. Isso mesmo. Em 1808 chegou aí, ó, a família toda do rei, né? Então, o rei Dom João VI pegou toda a sua família e outras pessoas, né, milhares de outras pessoas, para vir aí para as terras que hoje formam o Brasil, que na verdade era o quê? Ele quis vir para a colônia, né? Para a parte que era dele. Aí você me pergunta, tia, por que ele veio? Por que ele veio com todo mundo? Bom, ele veio porque Portugal estava passando por diversos conflitos, isso mesmo, né? Passando por diversos conflitos lá, e ele quis, ó, fugir desses conflitos e pegou toda a sua família e veio. Isso mesmo. Só que quando ele chegou aqui nas terras, né, que hoje formam o Brasil, na colônia, né, algumas coisas negativas aconteceram, mas muitas positivas também aconteceram. Exemplo, quando eles chegaram aqui, muitas pessoas, muitos brasileiros perderam suas residências. Foram praticamente expulsos das suas residências. Isso mesmo, porque não tinha lugar, não tinha, né, local para acomodar todo mundo. Aí, ó, as pessoas, né, as pessoas que estavam aqui ficaram sabendo que a família real estava vindo. Aí todo mundo pensou, nossa, a família real está vindo, então nós vamos lucrar com isso e tal. Se enganaram. Por quê? As pessoas mais importantes lá, ó, do rei de Portugal, só bateu na portinha deles e falou, ó, vocês têm que sair da casa de vocês porque nós temos que acomodar aí a coroa portuguesa, nós temos que acomodar as pessoas que vieram com o rei. E aí as pessoas tinham que sair. Um absurdo, não é verdade? Mas não foram só coisas negativas que aconteceram nessa época com a chegada da família real, não. Muitas coisas positivas. Vamos ler aí nosso texto? Olha só, pra gente não precisar de ler todo ele, olha só essa parte que a tia tá falando, ó. Logo ao chegar, o rei Dom João VI extinguiu o cargo de governador-geral e passou a administrar diretamente a colônia, ou seja, lembra que a gente estudou lá que ele tinha, né, que o rei de Portugal teve aí as suas iniciativas de administração? Isso mesmo, ele tentou primeiro aí, né, o processo de separar a parte dele em 15 capitanias, depois ele não deu certo, né? E depois ele veio, então, com a administração do governo geral, certo? Que ele colocou lá 3 governadores gerais. E deu certo. Só que quando ele veio, né? O que ele fez? Ele extinguiu, ele acabou com esse cargo. Porque ele mesmo começou a administrar a colônia. Ele pensou, não preciso mais de outras pessoas administrando. Eu estou aqui, então eu vou administrar, certo? Então ele acabou. Outra medida importante foi a abertura dos portos às nações amigas, o que possibilitou o livre comércio com os países que mantinham comércio com Portugal, proibido até então. Então, exemplo, ele tinha proibido a abertura dos portos, então com a vinda dele, ele liberou tudo. Então, as pessoas, o comércio, né, facilitou aí o comércio entre as pessoas. O Rio de Janeiro, como sede do governo, foi o local mais beneficiado por essas alterações.
Foram feitas obras de alargamento de ruas, coleta de esgoto, abastecimento de água e transporte público. Também foi criado o Horto Municipal, hoje Jardim Botânico, a Imprensa Régia, a Biblioteca Nacional, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Museu Nacional de Belas Artes e muitas outras instituições. A cidade passou de 50 mil habitantes em 1808 para cerca de 110 mil em 1818. Então, assim, houve um crescimento muito grande, né? E o que acontece? Essa vinda da família real contribuiu também para a formação da população brasileira, porque com, né, a família real vieram várias pessoas. E com todas essas melhorias que aconteceu naquele local, chamou a atenção de vários outros imigrantes, ou seja, então o processo migratório também foi o quê? Intensificado nessa época. Então houve aí um crescimento da população. Olha só para vocês verem, de 50 mil habitantes passou para 110 mil habitantes. Então, por causa desse crescimento aí populacional, né, o Brasil deixou de ser chamado aí, não era mais chamado de colônia e passou a ser chamado de Reino Unido a Portugal. Então, ele foi elevado à categoria de Reino Unido. Isso mesmo. Só que, né, lá em Portugal, os conflitos estavam acabando e as pessoas estavam exigindo a volta do rei de Portugal para o território de Portugal, né? As pessoas, não, você tem que voltar para administrar aqui Portugal. Então, né, em 1821, Dom João VI voltou a Portugal, deixando no seu lugar seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Por que como príncipe regente? Porque ele ficou com vários regentes, ou seja, pessoas ali ajudando ele na administração, porque ele era muito jovem, né? Então ele não poderia administrar sozinho. Então ele ficou como príncipe regente, ou seja, foi um período aí chamado de regencial, porque foi administrado com Dom Pedro, mais a ajuda de regentes. Por quê? Porque ele era muito jovem, certinho? E então agora vamos falar então de todo esse processo aí, né? A emancipação do Brasil. Então vamos falar aí na próxima página 120, na próxima videoaula. Vamos ver aí como que foi essa questão aí de Dom Pedro, tá? Como que foi essa questão dele ficar. Vamos ver se ele aí agradou o pai, se ele fez tudo que o pai dele queria que ele fizesse. Vamos lá? Então espero por vocês na próxima videoaula.